Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto. Hoje, todos nós, porque hoje é um programa muito especial, tá? Hoje estamos todos nós aqui porque vamos receber duas pessoas que são para nós muito queridas do coração e muito especiais. Então, nós estamos aqui com a Lina Menezes, que vocês já conhecem. A Lina já participou aqui do canal outras vezes, já esteve conosco em diferentes situações, além de ser uma ativista na área de gerontologia. Só que hoje a Lina não veio sozinha. A Lina trouxe com ela uma pessoa extremamente especial, que é a Regina. E a Regina é irmã da Lina. Mas a Regina não é só irmã da Lina. A Regina é uma pessoa muito especial e a gente vai dar oportunidade para ela falar um pouquinho dela. Por que nós estamos aqui hoje? Porque a Regina e a Lina vão lançar um livro. Tá? As duas são jornalistas e elas juntas construíram um livro que se chama, e que a Lina vai mostrar para a gente, né? Um livro que se chama Gente Envelhecente Inspirações. Só o título já dá muita vontade de dar uma olhada. Né? O livro recebeu esse nome e ele nasceu da história das duas, da convivência entre as duas. Mas ele daí foi crescendo, e ele se transformou num pequeno compêndio do processo de envelhecência, que é um processo que todos nós passamos e todos nós estamos passando. E aí, né, durante essa construção, elas foram colocando algumas dores, muitas conquistas, experiências de superação. Ele é muito rico e um livro muito inspirador. Tá? Um livro que vai ser bastante agradável de nós todos lermos e com certeza vai ser muito inspirador para a vida de todos nós. Eu vou falar agora, mas vou falar no final para ninguém esquecer. O livro ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado em duas cidades, na cidade de São Paulo e na cidade de Londrina. Aqui em São Paulo, no dia 12 de fevereiro, na livraria da Vila do JK Iguatemi. E em Londrina, no dia 8 de março, no Shopping Aurora. Se eu falar alguma coisa errada, elas vão me corrigir. Então, antes da gente começar, eu queria passar a palavra primeiro para a Regina, depois para a Lina, para elas falarem um pouquinho delas. Eu queria que a Regina, que é uma artista plástica muito importante, com coisas muito bonitas que ela faz, que ela falasse um pouquinho dela para que nós a conhecêssemos. Em seguida, a Lina, por favor, também complementa alguma coisa que eu tenha esquecido. Regina, por favor. Oi, meninos, meninas, é um prazer imenso, muito grata pela oportunidade. Vocês são uns amores e um trabalho super importante, né? Em prol da geriatria, da gerontologia, do processo de envelhecimento, para que a gente seja cada vez mais visível, não é? Mais consciente, mais feliz. Eu sou a irmã da Lina, como você disse, jornalista e artista plástica. Eu acho que eu fui migrando do jornalismo para as artes plásticas aos pouquinhos, né? Com pinturas em telas. Das telas nasceram as esculturas, das esculturas nasceram joias, e desse mix todo nasceram as gravuras digitais, né? Ilustrações, que inclusive fazem parte desse livro, né? E eu estou aqui no norte do Paraná, tocando a vida e muito perto da Lina, embora ela more em São Paulo, né? Mas a gente se fala quase todo dia, temos os mesmos propósitos, uma cumplicidade incrível, né? Especialmente nesses últimos 2 anos, que eu levei um tremendo chacoalhão da vida e a Lina viveu em Ponte Aérea, São Paulo, Londrina, nesse período todo. Acho que é isso. Sou Ótimo. eu. Lina? Bom, de vocês já me conhecem, sou jornalista, atuo com saúde e longevidade, sou irmã da Regina Menezes, que eu amo profundamente. É uma pessoa, não é porque é minha irmã, viu, gente? Mas assim, criativa, competente, intuitiva, é Tá bom. generosa, é gentil. Então eu estou mega feliz, viu? Meus queridos, vocês sabem que assim, eu admiro muito cada um de vocês, sou fã do canal. Então, assim, eu estou muito feliz, com o coração aquecido, da nossa primeira entrevista sobre o nosso livro Gente Envelhecente,
que eu escrevi junto com a Regina, minha irmã, ser aqui no canal O que Rola na Geronto. Muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. E não mostra a capa do livro, só para eles começarem a saber do que a gente vai falar. Isso! Aham! Em primeira Aqui, mão, em olha que primeira coisa mão, linda, olha o isso, livro Gente Envelhecente, envelhecente, Inspirações. inspirações. E depois eu Muito vou bem. mostrar também, viu, Ieda, que Hum. no lançamento, no dia 12 e no dia 8 em Londrina, nós vamos lançar o livro e quem for no lançamento vai ganhar o caderninho de anotações, Ah, publicações, e junto com o livro. muito legal, muito legal. Bom, então vamos começar a nossa conversa de hoje para que as pessoas conheçam essa construção conjunta, né? Essa construção conjunta muito rica que vocês fizeram. Então, para a gente começar, eu queria que vocês nos falassem, né, como surgiu a ideia do livro e por que que vocês deram esse título. Porque gente Quem começa? envelhecente e, mais que isso, inspirações. Posso começar? Regina, claro, você, a palavra é sua. Eu acho que esse livro foi surgindo fruto das nossas confidências muito íntimas, né? Num processo muito decisivo das nossas vidas, né? Nesses 2 últimos anos, a gente convive desde uma vida, mas desde que eu descobri que eu estava com câncer com metástase pelo corpo todo, a minha irmã vivenciou todo esse processo comigo. Então, num primeiro momento, é claro que eu tive que enfrentar de frente a possibilidade da finitude, a possibilidade da morte quase que imediata, né? Eu poderia estar indo embora em questões de dias, horas. Depois que ficou claro para mim que eu teria uma sobrevida, né? Que a medicação estava reagindo muito bem no meu corpo, e mesmo num primeiro momento, né, em que eu tive que encaminhar procedimentos naturais de quem está partindo, as minhas conversas com a Lina, eu acho que sempre foram no sentido da grandiosidade da existência, né? Do que nós estamos fazendo da nossa vida, do que nós fizemos, mas basicamente do que nós estamos fazendo hoje, né? Porque eu acho que o hoje é importante, né? O hoje é o importante, inclusive, para o amanhã. Então, eu acho que esse livro começou a se configurar assim, né? E dessas convivências, eu acho que nós não somos ilhas, então, eu acho que foi natural a gente estender as nossas questões, as nossas dúvidas e as nossas perguntas para as outras mulheres, para as nossas irmãs, para as mulheres da geração de 50, 60, 70, né? Nos perguntando como é que elas estariam hoje, felizes ou deixando a vida passar, né? Como a gente, de certa forma, estava não deixando a vida passar, mas com muito mais gogó, blá, 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 vontade de se reinventar, de ser feliz, de realizar, de estar confortável consigo mesma, mas sempre era uma conversa que ficava para depois, né? Eram ações que ficavam para depois. E a gente, então, a partir dessa conversa, quis compartilhar um pouco dessas inspirações, digamos assim, que a gente teve. E Ótimo, você Regina. sabe, Muito, posso complementar? muito inspirador, claro. E aí, por que da escolha do título, Lina? E há mais alguma coisa que você queira contar? Então, a escolha do título é porque tanto eu quanto a Regina somos envelhecentes. Nós duas somos 60 a mais. Nós duas estamos redescobrindo, né, nos redescobrindo a vida em situações muito peculiares que a gente vai acabar contando aqui no decorrer da nossa conversa. E a gente está na década do envelhecimento. Começou lá em 2021, vai até 2030. Claro que, como a Rê disse, tem muitas conquistas, mas os desafios de envelhecer no mundo e no Brasil especialmente são imensos, né? Então a gente quis muito escolher gente envelhecente, inspirações, porque a gente também, o perdão da palavra, mas a gente não quer cagar regras, sabe? A gente quer inspirar, a gente quer que as nossas reflexões, as nossas descobertas em todo esse processo desses 2 últimos anos, que foram mês a mês de uma convivência extremamente intensificada, e eu acho que em decorrência desse chacoalhão, como disse a minha mana, e foi um chacoalhão para mim também, porque eu estava
na iminência de perder a minha melhor amiga, eu acho que esse chacoalhão acabou iluminando os nossos propósitos, sabe? Os nossos pensamentos. E a gente quer o quê? Com esse nome, com esse conteúdo que a gente fez, que a gente possa inspirar, que a gente possa provocar, que uma cutucada no momento certo, para que a gente possa resgatar muito das nossas verdades de cada um, buscando o quê? A gente ser a melhor versão de nós mesmos. E aí, se me permite, antes da próxima pergunta, gente, esse livro, olha aqui, ele é ilustrado de cabo a rabo, né? Com ilustrações da Regina, que é artista plástica. E aí, se me permitem, eu queria que você contasse como é que surgiram essas ilustrações, porque elas surgiram concomitantemente com as nossas discussões pensando em produzir esse livro. Vai lá, Mana. Verdade. Enquanto a gente convivia, tal, e discutia finitude e existência, eu me submetia a longas sessões de quimioterapia. Eram 5 horas cada sessão, eu ligada a uma máquina recebendo o medicamento. O que que eu podia fazer? Levar meu iPad e minha canetinha, né? E fiquei desenhando. É, desenhando assim, sem me preocupar muito, sem querer construir nada. Mas ao final do processo, depois de 8 sessões de quimioterapia, foi tomando forma, assim, aquelas coisas aparentemente aleatórias, né, elas foram se juntando e assim ficou claro para a Manalina e para mim que elas eram as ilustrações do que a gente estava conversando, do que a gente estava escrevendo. Elas eram um apoio visual de todo aquele conteúdo, né? E elas acabaram entrando na publicação, acharam um lugarzinho para elas ficarem. Elas traduziram em forma de arte o sentimento que vocês estavam vivendo naquele momento. Então, é um registro histórico, né? É um Olha, registro histórico de um momento único, que eu espero e que eu tenho certeza que vai inspirar muita, muita gente, né? Mas Oi. vamos falar mais sobre isso, Carlos. Ah, legal. Então, Regina e Lina, prazer enorme ter vocês aqui com a gente, né? E trazendo em primeira mão aí esse livro, né? Que vocês fizeram. E eu queria que vocês contassem para a gente um pouco assim, como é que foi construído esse livro e por quê, né? Como foi a ideia? Qual o contexto, né, de vocês construírem, né, essa ideia do livro? Lilica? Ó, o conteúdo a gente até falou um bocadinho já agora, né? Assim, em termos de como ele foi surgindo e foi nascendo, né? Agora, a gente, depois que a gente organizou, foram 2 anos, gente, da gente discutindo as reflexões, as temáticas, como abordá-las, né, de uma maneira a mais leve possível, de temas, inclusive, que são difíceis, que são áridos para cada um de nós. E aí o livro, a gente conseguiu dividi-lo em duas partes. A primeira é o contexto, que a gente traz dados e informações sobre o processo de envelhecência, inclusive até com os fatos principais das últimas décadas, desde os anos 60 até os dias atuais. A gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre conectividade, inclusive passamos dicas importantes toques importantes para as pessoas 50, 60, 70 mais não caírem, por exemplo, em golpes digitais, em golpes financeiros. E na segunda parte, a gente traz o cá entre nós, ele é mais intimista, ele é mais provocador. Nessa segunda parte do livro, Carlos, a gente conta um pouco também das nossas próprias experiências, né, pessoais, a gente tem muitas semelhanças, mas a gente também tem muitas diferenças. Então, eu acho que no processo da leitura das pessoas, algumas vão falar: eu acho que eu sou mais a Lina nesse ponto. Não, não, não. Eu acho que eu concordo mais com a Regina, e isso eu acho que é muito bacana, porque nós somos diferentes, somos unas ao mesmo tempo, e nós falamos sobre relacionamento, inclusive sobre divórcio e amores e sexo depois de uma certa idade. A gente fala sobre afetividade, a gente fala sobre finitude.
Eu acho que assim, é um conjunto daí de assuntos que a gente procurou abordar de maneira robusta em termos de conteúdo, mas com muita leveza, né? Com muita delicadeza, né, Rê? São gentis lembretes, né, que a gente costuma dizer. Lina, eu acho que você traduziu super bem, porque eu acho que delicadeza é uma coisa que teve muito presente na nossa convivência, nas nossas confidências, né, em todo esse período, né? Essa delicadeza, falando verdades, eu acho que nos fez muito bem e nos nutriu muito. E assim, é incrível como esse chacoalhão da vida, esse tsunami, sei lá como é que eu chamo, como ele teve um impacto positivo em nós, né? Poderia ter sido o contrário, mas não foi. Foi um impacto muito positivo, porque ao final desse processo, o que que a gente descobriu? Não é que a gente se forçou, a gente descobriu de verdade que a gente estava assumindo, desde não sei quando, uma nova atitude diante da vida, né? Uma atitude, é, sabe, com mais sinceridade, com mais verdade, com mais simplicidade, né? Então, a gente queria transpor essa delicadeza, especialmente, e esse impacto positivo que causou em nós para as outras mulheres, né? A gente não queria assim chacoalhar, a gente queria, sabe, como a Lina falou, né, dar gentis lembretes, porque no dia a dia a gente esquece, né, Marília, na correria do dia a dia, especialmente quem é superativa, tal, a gente vai atendendo aos compromissos do dia a dia, da realidade que nos exige demais, e a gente vai esquecendo do nosso compromisso íntimo com a gente mesma, né? A gente vai se deixando para depois. Olha, nessa altura do campeonato, eu estava aqui enquanto vocês falavam, passeando no livro. Assim, um pouco que a gente já consegue perceber. Eu acho que vocês têm uma linguagem super atual. Não é aquele livro cansativo que você tem que ler aos poucos, mas uma página puxa a outra e você fica curiosa para saber o que está relatado lá. Eu acho que a imagem ajuda muito a gente compreender, porque as palavras falam, mas as imagens também falam. Não é? Eu acho que isso é bem bacana, essa estratégia. Linguagem acessível. Então, eu estou dizendo isso para você que está nos ouvindo, para não perder. Não pode ir no lançamento, mas pode procurar aí neste mundo que nós vivemos, que você certamente vai encontrar o livro, não é? E assim, já foi apresentado motivação, que momentos são esses em nossas vidas, mas a gente percebe que no livro vocês abordam também a questão da diversidade. E eu queria, não sei se Lina ou as duas, Regina, não é? Para falar desta diversidade, o porquê incluir num livro que se chama Inspirações, né, a questão da diversidade e por que ela foi incluída. Você já acabou de dizer assim, nós somos irmãs, mas nós somos duas. E eu acho que você tem um pouco de cada uma, mas também tem outros que talvez não caibam em vocês também. Conta esta reflexão sobre diversidade no conteúdo desse livro, por favor. Mana, Ah, meu Deus! isso é gentileza, isso é a gentileza. Cada Aham, uma quer que a aham. outra tenha o primeiro lugar de fala, né? Quer falar, Mana, Mana? Por eu favor. vou abrir, mas passar para você, né, que você atua nessa área e esse tema é muito familiar para você, né? É, a diversidade, como a gente sabe, né, é uma construção social, né? Quanto mais ela for ativa, quanto mais consciência a gente tiver que nós temos diferentes corpos, né, diferentes ideias, diferentes jeitos, né, mais o mundo será melhor na convivência pacífica entre todos, né? E a gente vive num momento muito conturbado de mudança, né? Ele não vai parar para a gente colocar para nós, né? Que lidamos de alguma forma com os mesmos propósitos, né, para a gente colocar a nossa ideia na rua e ela ser plenamente aceita. Então, realmente é um trabalho de fôlego, talvez até de formiguinhas unidas, né, sem parar, né, mana? Sem parar, diuturnamente, né? Exatamente. E você sabe que, assim, você tinha falado, não somos ilhas. De verdade, a gente não vive só, né? Uhum. A gente é influenciada pelo meio. Então, está mais do que na hora, afinal de contas, nós temos aí mais de 15% da população com mais de 60 anos de idade.
e isso só tende a aumentar, então está mais do que na hora de empresas, governos, instituições de ensino, sociedade no geral, cada um de nós, construir mesmo, assumir um novo olhar para a envelhecência, para as pessoas que envelhecem, que somos todos nós. Todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, né? Todo mundo que tiver o presente da vida, né, mana? Exatamente, mano. E aí, nessa construção da diversidade, entra também o combate ao idadismo, né? O combate a esse preconceito etário que já está mega ultrapassado, gente, né? É uma bobagem a gente vivenciar e acabar construindo os nossos relacionamentos ainda com tanto preconceito em relação às pessoas que envelhecem. E nesse processo, a beleza da diversidade. E, por isso, os diferentes corpos, os diferentes tons de pele, os diferentes jeitos de ser, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, está contemplado, e essa beleza da vida mesmo, e o presente da vida, como disse você, mana, né? E eu acho que essa questão norteia praticamente todas as abordagens que a gente faz nesse livro, que é o respeito à diversidade, respeito à individualidade. Nós não somos todos iguais, né? E isso é muito bacana também, gente, porque a gente acaba fazendo parte como protagonistas nesse momento tão importante, e aí a gente pode estar construindo, né, para o futuro mulheres e homens muito mais seguros de si, né, se a gente conquistar esse processo. Vamos, vamos. É isso, né, Gente, Ju? eu estou embevecido, se essa é uma Oh, palavra que eu posso falar agora. Que papo oh, gostoso, que consistência, quanta ideia para mim, quanta Oh, coisa aprendendo aqui. Eu acho que é uma gravação que vai ser extremamente útil para o processo do envelhecimento, para a envelhecência, né? E que, na verdade, se a gente for pensar, a gente começa a envelhecer até antes de nascer, né? E a cada dia que passa, todos nós já somos um dia mais velhos que ontem. E é isso que eu queria perguntar a vocês, Lina, Regina, as duas manas, como estão aqui, né? Envelhecência. Que fase é essa? É fase? Né? Há muitas vezes, nesse processo, a cada dimensão da nossa vida vai envelhecendo de forma diferente. Então, por exemplo, a cabeça pode continuar jovial, né, se a gente não tiver um Alzheimer, nada, e o corpo vai dando sinais de que, epa, aqui tá, eu estou perdendo o vício aqui, eu já estou meio, eu mesmo não tenho mobilidade quase nenhuma, mobilidade física. Essa envelhecência é difícil de lidar? É uma armadilha achar que o tempo passou e nisso nada mais importa, passado não importa. Como lidar então com o passado? Né? A envelhecência é só o olhar para o futuro ou o presente, como a vida é um presente, né? É, então, envelhecência, o passado importa. Como lidar com o passado? posso começar, mana? deve. Uhum. Porque tem uma questão muito delicada para mim, Sérgio, que é o lidar com o passado. Nesse processo desses últimos 2 anos, com essa convivência com essa minha querida irmã, teve um dia que ela virou para mim, a gente discutindo várias questões, algumas discussões eram acaloradas, inclusive, né, no processo, virou para mim e falou assim: Lina, por favor, você tem que fazer as pazes com o passado. A minha primeira reação, Sérgio, foi negar, renegar isso. Fechei o semblante, não quis mais conversar naquele dia, só que aquilo ficou aqui, ó, me incomodando. E eu fiz um processo aí, peguei a ponte aérea, voltei para São Paulo, e aquilo ficou me atormentando, essa provocação, na verdade, que a minha irmã fez comigo. E eu vou te contar a verdade. Eu fiz um processo muito importante, muito intenso, de rever
me rever, e eu descobri que eu tinha algumas amarras muito mal resolvidas do meu passado. E que eu tinha uma tendência de ficar querendo as coisas do passado, assim, puxa vida, por que que eu não fiz isso? Por que que eu fiz assim? Por que que eu. Era sempre assim, puxa vida, resgatando o que eu não fiz, ou deixei de fazer, ou fiz no passado, e acabava atormentando o meu comportamento no meu viver do hoje. Eu resolvi. Na verdade, isso foi inspirado pelo que está aqui, gente, no nosso livro, sabe? Assim, me ajudou demais da conta nesse processo. E aí eu sei que eu tenho muitas amigas que falam para mim assim: puxa vida, não, Lina, aí tô com 70, minha vida já passou, meu tempo já foi, né? Não tem mais o que fazer, para quê, né? Oi, oi, nós temos muito chão pela frente. Agora, gente, antes da gente começar o programa, o Sérgio me disse: eu quero viver até os 150 anos, né? Então, eu acho que assim, o viver o hoje, né? Como disse a Rê, é completamente esperto, inteligente, faz com que a gente reveja a forma da gente estar levando a vida. Rê, quer complementar? Só dizer que todos nós temos uma bagagem, né, nas costas a essas alturas, né? E nessa bagagem, claro que tem coisas pesadas, tem mágoas, tem perdas, né, tem saudosismo, enfim, tem nossa história vivida, com ônus e bônus, né? Então, que ela nos enriqueça, mas que ela não exerça um poder determinista sobre o nosso presente, né? Porque às vezes essa bagagem acaba paralisando a gente, né? De tão pesada que ela é e a gente não consegue se desvencilhar dela, não sabe muito o que fazer com ela, fica com ela nas costas e, né? E fica patinando, né? Então, eu acho que todos nós temos um passado do qual a gente, enfim, tem orgulho, né? Ajudou a nos compor quem somos hoje, mas ele não pode determinar que a nossa vida agora seja assim o assado, porque o passado, porque no passado, porque não deu, porque não foi, porque a gente não conseguiu, né? Hoje é hoje, gente, hoje é hoje. Vamos zerar esse jogo. Excelente. Eu quero só falar uma coisa que eu tenho para mim sobre o passado e que eu procuro no dia a dia colocar em prática. Para mim, o passado tem de ser, é a minha história, etc., né? Tem de ser alavanca para eu transformar o meu presente num futuro melhor. Que lindo, Sérgio. Que lindo isso. E eu acho que a gente não pode esquecer disso mesmo, que são os altos e os baixos que moldaram quem a gente é hoje, né? E Lindo, nos muito, fortalece, né, na real, né? que bonito. Sem dúvida. Muito obrigado pelas reflexões de vocês. Então, gente, vocês foram falando sobre as vivências, as experiências, as coisas que ajudaram, as coisas que atrapalharam, né? E a Regina começou a citar um pouquinho, assim, é claro que na vida a gente atravessa vários obstáculos, mas muitas vezes nós criamos os obstáculos, não é isso? É, e isso é uma coisa que vocês falaram, né? Que vocês abordaram no livro. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa construção, né? Como é que foi essa construção? A questão da autoconfiança, como é que fica? A questão de não sermos nós mesmos os nossos próprios inimigos, né? Então, como é que é isso? Regina, começa. Eu acho que a gente não chega a ser nosso próprio inimigo, mas que a gente tem uma juíza implacável dentro do sótãozinho emocional, a gente tem, né? E quando a gente menos espera, ela surge lá, pá, condenando a gente. Então, eu acho que a gente vai se acostumando a ter um olhar muito severo sobre a gente mesma, né? A gente fala de empatia, a gente fala de compartilhamento, mas eu não sei se a gente tem essa postura com relação a gente mesma, né? A gente costuma ser muito benevolente, muito cúmplice da nossa melhor amiga, né? A gente exalta as qualidades, não vê os defeitos, né? Mas quando a gente olha para a gente, é o contrário, né? Parece que os defeitos ficam, né, pipocando.
Então, eu acho que nesse processo de descoberta, a gente conversou muito sobre isso, né? E sem querer ensinar, porque a gente não é especialista, nós também estamos aprendendo, né? A gente lança uma série de inspirações fruto das nossas conversas para que as pessoas se façam essa pergunta, né? Eu estou desconfortável na frente do meu espelho, por quê? Por que que eu estou? Deixa eu olhar mais para mim. Não, peraí. O meu cabelo, que eu sempre odiei, não, ele não é tão feio, não. Ele é o meu cabelo, né? A minha pele, o meu rosto, os meus olhos, né? O meu bumbum, as minhas pernas, né? A minha alma, o meu sentimento, né? E eu acho que assim, essa questão toda de como a gente se encara é mais difícil, porque assim, a gente tem ainda uma sociedade que privilegia o belo tradicional, né? A gente ainda tem uma sociedade que beneficia muito a juventude, a beleza da juventude. E a gente tem uma sociedade ainda que nos vê como experientes, né? Nós sabemos tudo, nós já vivemos, já aprendemos, agora a gente tem que ficar quieto, discreto, ensinando e quietinho, né? E, na verdade, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente está envelhecendo pela primeira vez. Então, a gente, como os adolescentes, a gente está lidando todo dia com várias questões inaugurais. Claro que eu tenho muita experiência e me orgulho dela. Claro que eu acho que tem coisas pelas quais eu passei que eu posso inspirar, até talvez, eventualmente, pernocticamente falando, ensinar. Mas tem umas outras tantas coisas que eu não tenho a menor ideia de como enfrentar. Então, é um aprendizado diário, né? Deveria ser muito fácil a gente lidar com a gente mesma, né? Ieda, mas que difícil que é, né, menina? Ou se é. E olha, e a gente, que a gente fala tanto, ó, gente, o livro é principalmente para nós mulheres, porque nós duas somos duas mulheres, mas serve também para vocês, viu, meninos? Sérgio, Carlos, tá? Então, assim, eu vou falar aqui, nós mulheres, puxa vida, por que somos tão inseguras muitas vezes, né? Conosco. Se a gente já exerceu o papel de mulheres trabalhadoras, estudiosas, mães, filhas, avós, gente, a gente tem tanta experiência nesse processo de envelhecer, por que é que a gente ainda deixa as inseguranças tomarem mais conta do que a nossa coragem? Então, como diz a Mana, no livro, sem pretensão de querer ensinar, mas de inspirar, tem lá, gente, uma série de dicas que nos ajudaram muito, a mim e a Regina, nesse processo dessa nossa discussão na produção do livro. No dia a E dia, né, mana? Nas questões no- práticas, né? exatamente. E eu acho que vai acabar inspirando aí muita gente pelo caminho. A gente está E morrendo de vontade de ver o livro inteiro, né? Eu acho que a ideia é realmente despertar essa vontade. E ainda bem que bom, ainda tem um mês quase, né? Mas tudo bem, vai passar rapidinho. Do jeito que está passando o tempo, vai para chegar rapidinho. Carlos, Uhum. Lina e Regina, vocês no livro, né, vocês trazem um conceito chamado slow living. Eu queria que vocês dissessem para a gente, né, o que se trata, o que que é o slow living, né, que é isso, e aí uma provocação, se vocês praticam isso. bom, dizem que o objetivo deve ser esse, né? A prática, não sei se a gente já atingiu, mas a gente tenta, né? É igual equilíbrio, serenidade. É a minha busca. Eu já atingi? Não muito, né? Mas continuo buscando. Mas assim, eu estou me lembrando de uma passagem, Carlos, que é assim, engraçado, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente olha para os nossos pais dizendo, no meu tempo é que era bom e tal. E a gente, na nossa correria do dia a dia, mais jovens, né? A gente olhava para eles assim, como se eles fossem de um outro tempo, né? Mais lentos. E aí muda, muda o relógio e somos nós agora, né? E aí, como é que nós nos vemos, né? Eu acho que a gente não é mais daquela geração, no meu tempo que era bom, né? A gente não é saudosista, a gente é produtivo, antenado, conectado, né? A gente está assim no foco do agora, né? Em cima do lance. Mas, como o Sérgio falou,
né? A gente está mais lento, os reflexos, enfim, o processo de envelhecimento não dá para fingir que não acontece, não dá para fingir que não é comigo. Não, não, eu sou jovem para sempre. Cara, isso é irreal, né? Só que há um tempo atrás, eu acho que como as outras gerações viam os mais velhos, né, em lentidão, enfim, era uma coisa assim contraproducente, era um defeito. Eu acho que esse conceito do slow living, né, nasceu na década de 80 e cada vez tem mais adeptos, eu acho que são pessoas de todas as idades, especialmente mais jovens, querendo construir uma vida com mais qualidade do cotidiano e não baseado no ranking de performance diária, né, na quantidade de atividades realizadas, né, mas em si na qualidade dessas atividades, né? Então eu acho que a gente está assim na última moda nesse sentido, porque nós estamos mais lentos para tomar decisões, nós pensamos mais, estamos mais seletivos, né? Demoramos um pouco mais antes de realizar a tarefa, porque a gente pensa mais, estratégia mais, né? Planeja mais. Então, com isso, eu acho que assim, até isso está nos ajudando, né? Está ajudando a geração que envelhece a não se sentir para trás, mas se sentir, enfim, dentro da última tendência, que é viver segundo o nosso ritmo. Falei bobagem? Perfeito. Não, eu nem vou complementar, porque é exatamente esse o conceito e é um novo estilo de vida, né? Para a gente aproveitar mais cada momento e os detalhes da vida da gente, mesmo na vida atropelada e na competitividade que a vida de hoje em dia nos impõe. Ah, agora, Carlos, a sua provocação, por favor, a gente faz a provocação no livro e você fez essa provocação para a gente agora, ok. Eu também, como a Rê, estou tentando adotar mais o slow living, né? Esse viver mais lentamente, aproveitando tudo com muito mais sabor. Gente, é difícil, viu? É um desafio que eu venho me impondo diariamente, mas estou no processo. E é difícil, eu acho que para pessoas com a vida tão corrida como a sua, como a da Marília, né, que eu sei, e de outras tantas, enfim, a realidade não, às vezes não permite que a gente pense tanto, selecione tanto e, né, planeje tanto. Mas quanto mais a vida urge, né, não urge, eu acho que mais se torna importante a gente saber também tirar um tempo para a gente, um tempo de qualidade, né, nem que sejam poucos minutos por dia. Parece tão bobagem, mas a gente geralmente não faz isso, né? A gente não tem essa consciência de como a gente precisa desse tempo para não fazer nada, né? E estudos estão mostrando, né, Mana, que é super produtivo esse tempo para você não fazer nada, né? Não é um tempo que você vai planejar Uhum. alguma coisa, pensar, refletir, não, é um tempo realmente de qualidade, de ócio, né? Que maravilha. Uhum. Eu quero muito praticar isso, porque às vezes eu esqueço. E Eu, assim, se a gente pensar hoje em dia, né, em tempos de redes sociais, enfim, né, a gente acaba entrando num ritmo, muitas vezes, que é isso, né, o produzir, o fazer, o mostrar que está fazendo, né, parece que se você não publica na rede social, você não está vivendo, né, então, assim, e você olha, né, você entra em contato com aquilo que aparece, aí está todo mundo produzindo, todo mundo fazendo, todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Então, se a gente não toma cuidado com isso, a gente acaba entrando num processo muito ruim, né? Muito negativo. Então, essa ideia, né, de pisar um pouco no freio, né? E viver mais lentamente, eu diria, com mais, como vocês falaram, né, com mais qualidade, não quantidade, isso é importante e no mundo atual acho que é um grande desafio, né? A gente conseguir isso. Carlos, você tocou num ponto fundamental, é das redes, porque assim, eu acho que todos nós já passamos o dedo no cursor, né, no feed, e nos sentimos assim um pouco despreparados, né, feios, inativos, lerdos, diante de todo aquele povo que está compartilhando, sabe, um mundo de felicidade, né, amigos perfeitos, viagens maravilhosas, presentes incríveis, enfim, uma vida inventada, né? Uma vida virtual, uma vida digital, né? Não é a realidade. A gente esquece disso, a gente tende a ver a fotografia como real, né? Então, eu acho que isso é realmente assim um perigo para todos nós, né? E eu acho que
quanto mais a gente perde essa consciência da nossa vida e dessa vida digital, né, e se projeta nessas pessoas, mais a gente se afasta da gente, sabe, Carlos? Assim, eu acredito muito nisso. Não sou contra, não. Eu acho que todos cumprem um papel fundamental, especialmente, eu diria, especialmente as pessoas de mais idade que estão como influência nas redes, né, se divulgando, divulgando moda, enfim, como estão à vontade. Eu acho que elas fazem um bem muito importante, mas é preciso que a gente saiba discernir, né, Carlos? Discernir assim, o que dali é bom para a gente, o que aquilo soma, o que aquilo eu vou filtrar e não serve para mim, né? Diante do que eu Uhum. sou, né? E não da vontade de me projetar em alguém, né? Você falou, é um ponto fundamental, é realmente assim, é um perigo, né? Eu acho que quando a gente passa no feed de notícia, meu, tudo é lindo, maravilhoso, as pessoas de qualquer idade são perfeitas, né? Aí a gente se volta para a nossa realidade, imperfeito, cheio de coisas por fazer, né? Tudo meio, enfim, né? Tudo meio bagunçado, não tem nada daquela realidade produzida, né? A gente se sente Aham. inútil, né? E é preciso ter muita força de vontade de respirar fundo para falar, bem, quem sou eu, qual é a minha, como é que eu vou tocar minha vida, né? Com base em tudo isso que eu vi, Noves fora, agora é comigo. E lá, vamos embora, Regina, né? Mas não é fácil. Legal, viu essa coisa de slow living? Eu estou me lembrando agora que tem um hino, um dos hinos oficiais do envelhecimento, das músicas, é o Tocando em Frente, né? Que é a autoria do Fagner do Renato Teixeira, que fala que ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso e vai descrevendo. E eu acho bacana porque chega num determinado ponto da melodia que ele fala assim: conhecer as manhas e as manhãs, né? O Uhum. sabor das massas e das maçãs, não é? E vai indo dizendo assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Eu acho que é essa a concepção que vocês nos trouxeram nesse desafio de viver a vida assim. Mas também, por outro lado, e vocês até já deram alguma passada de algumas situações significativas na vida de vocês que inspiraram a também a ir ao encontro. Você já falou do seu tratamento, que você tem feito nesses 2 últimos anos, e o quanto que também você tirou. A gente faz fazer um limão, né, a limonada de um limão, enquanto você estava lá, 5 horas de tratamento, você desenhou, rabiscou, pensou, refletiu. Perfeito, né? Então, eu queria, além dessa que você já citou, e eu queria mais que a Lina também falasse um pouco sobre essas mudanças significativas na vida pessoal de vocês e que inspiraram, né? E se vocês estão sentindo a vontade para compartilhá-las conosco, por favor. Lina, você começa. Agora eu que estou chamando a Lina aqui para a briga. Tá bom. É. Vou confessar, então, rapidamente aqui, que além, né, dessa convivência com a Mana nesses últimos 2 anos, que me modificou muito, com certeza absoluta, eu também estou vivenciando um momento muito especial, o tal do chamado ninho vazio. Eu casei 2 vezes, me divorciei 2 vezes. Tenho uma filha, Sofia, grande amor da minha vida, mas que agora, final do ano passado, ela foi morar com o namorado. Aliás, conceito que eu também apoio. E aí, é, eu acho que assim, eu pensei muito em duas questões, né? Uma, eu procurei criar minha filha, Sofia, para ela ser cidadã do mundo. Então, ela sair de casa, ela fez intercâmbio também, morou fora um tempo e tal. É, eu acho muito salutar, eu acho importante, eu acho enriquecedor para ela. Agora, eu, como mãe, como Lina, com vários pequenos defeitos, pequenos, tá, gente? O que que aconteceu? Eu tenho um perfil mega cuidador. Então, em todos esses últimos anos, ela está comigo sozinha, só eu e ela, desde os 13 anos dela, hoje ela tem 25. Eu meio que fui me deixando em segundo plano. Acho que muitas mulheres fazem isso.
E agora eu tô solo. Uh, eu me vi no espelho e falei, gente, respira, Lina, e eu preciso me redescobrir, né? O que eu gosto, quais são as minhas preferências, o que eu quero fazer a partir de agora, solo. E eu confesso para vocês que tem sido muito enriquecedor, mais do que difícil. Tem sido muito interessante, até porque eu estou redescobrindo coisas que eu gostava, Sérgio, de fazer lá na minha infância, lá na minha adolescência, e que com a vida, né? Precisa pagar boleto, precisa ser boa, precisa se especializar em N ensinamentos e tal. A gente vai acabando abandonando coisas que são muito intrinsecamente importantes para a gente e que a gente não desenvolve e bota lá na última gaveta do armário. Por exemplo, eu sempre, na infância, na adolescência, eu amava dançar. Lembra, Rê? Gente, Lembro muito bem. adoro dançar. Pois pensando aqui na minha cacholinha que eu vou me inscrever num grupinho de dança, que seja dança de salão, porque eu já tenho mais de 60, não sei se, assim, enfim, né, não tenho tantas habilidades físicas, mas ou seja, está sendo muito enriquecedor, Marília, esse período. Está sendo muito bacana. E eu acho que isso traduz muito também muitas das inspirações que constam no nosso livro. Perfeito. E Mana, você, Gina? Agora é você. Marília, eu acho que o meu processo assim engloba vários anos, né? É, desde 2017. Eu acho que ninguém está preparado para perder, de repente, o seu companheiro, a sua companheira, né? Em 2017, em 3 meses, eu perdi o meu companheiro de uma vida, né? Meu esposo, pai do meu filho Daniel, por um câncer de esôfago. Meu filho Daniel já tinha saído de casa fazia muito tempo, né? Ele tem 30 e poucos, aos 16 ele saiu e não voltou mais, né? Ele foi estudar fora, começou a trabalhar, hoje está em Londres, é cidadão britânico, né? Cidadão. Então, eu, como a Lina, não tive muito essa síndrome do ninho vazio e tal, porque foi uma coisa muito compartilhada com meu esposo. E eu precisei dar um tempo, Marília, e assim, porque realmente eu me afastei de tudo, porque tem uma certa imposição social tácita de que você precisa estar bem, né? De que o luto tem um tempo, dali a pouco as pessoas perdem a paciência. Eu precisei de mais tempo. Quando eu estava tentando sair, Marília veio a Covid, né? E eu acho que nenhum de nós estava preparado para o que a Covid trouxe, esse isolamento total, né, que a gente teve que se submeter. Marília, a gente não estava preparado para isso. Então, foi também um aprendizado muito importante, né? Uma convivência com a gente mesmo e tal. Eu, por exemplo, quando me separei, eu morro de vergonha de falar isso, mas além da dor, tal, da perda, o meu maior medo era morrer de fome, porque eu não sabia fritar um ovo. Assim, a minha vida tinha possibilitado que tudo aparecesse pronto, e eu odiava a cozinha. Enfim, eu descobri que a cozinha começou a olhar para mim de uma forma diferente, mais sedutora. Eu entrei e tal, enfim, aprendi a comer sozinha, a cozinhar para mim. E depois essa doença, né? Então, acho que foram esses eventos significativos que marcaram muito a minha vida e marcam quem eu sou hoje, né, Marília? Para o bem e para o mal. Lina, Regina, emocionante, emocionante. Eu estou aqui, eu falei que eu estava embevecido, eu continuo. Essa conversa fantástica que nós estamos fazendo aqui. É lógico que, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo, não é, Regina? E a gente vai ter de finalizar, mas eu ainda queria fazer mais uma pergunta para vocês, né? Gente, Lina, Regina, vocês escreveram um livro e que vocês estão demonstrando a importância o conteúdo desse livro, né? Que a gente só vai saber lendo, evidente. Então, compremos, né? Gente envelhecente, inspirações. Então,
que vocês esperam deste livro e com este livro que produziram? Falem um pouco conosco, inclusive falem de novo dos lançamentos para as pessoas irem, né, em busca do que vocês fizeram, da criação maravilhosa de vocês. Lina, Mana, Regina. aquela assim, né? Vou falar primeiro do lançamento. Gente, vai ser um prazer imenso para mim e para Regina compartilhar esse momento nosso de alegria, né? Um momento tão importante para a gente. No dia 12, os lançamentos. São Paulo, 12 de fevereiro, que é uma quarta-feira, 19 horas, na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, no Itaim Bibi, em São Paulo. Em Londrina, no dia 8 de março, Dia da Mulher, também às 19 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Aurora, na Gleba Palhano. A gente espera poder compartilhar nossas experiências, trocar experiências e vivências com cada um que possa ir lá, dar um abraço na gente, porque a gente está louca para abraçar todo mundo, né? Porque olha aqui, a gente está aqui virtualmente, né? Ieda, Sérgio, Marília, Carlos, eu quero dar um abraço pessoal em vocês. Espero que vocês estejam conosco no dia 12 em São Paulo. E, por fim, antes de passar a palavra para você, mano, eu só quero fazer um último comentário, Sérgio, que é assim: quando a gente finalizou esse nosso livro, eu peguei o livro, Gente Envelhecente Inspirações, escrito por mim e pela Mana, que somos sessentonas, e dei para minha filha, Sofia, que tem 25 anos. É economista, especializada em marketing. Então, eu falei, filha, Sofia, por favor, eu gostaria que você leste esse livro com a maior isenção possível. Sérgio, eu fiquei chocada, impactada. Por quê? Porque a Sophie leu o livro, sem querer discutir comigo, nada, leu de cabo a rabo as 244 páginas e disse para mim, mãe, eu me emocionei em algumas partes. Eu acho que ele está muito atual, numa linguagem muito moderna, mãe, do nosso tempo. E tem um conteúdo, mãe, que ó, eu vou te dizer a verdade. Tem várias partes ali que, puxa vida, eu fiquei tão impactada, serviram para mim. Gente, eu fiquei tão impactada e tão feliz, sabe, Sérgio? Porque assim, eu falei, gente, isso aqui eu acho que é fruto de tantas verdades e de tantas reflexões tão profundas e verdadeiras de alma, sem querer, sabe, modéstia à parte, a gente não quis ficar pegando conceitos, tentando adotar uma linguagem assim que todos, que pudesse se encaixar, que todo, gregos e troianos, que todo mundo se identificasse como nossa, olha só como elas escrevem, né? A gente quis botar assuntos muito delicados e muito verdadeiros para mulheres especialmente, mas para os homens também. E aí eu gosto muito do termo ageless. Sem idade, eu não gosto de rótulos. Por que que eu tenho que ser rotulada? Inclusive o livro, a gente traz na primeira parte do livro, no contexto, as várias nomenclaturas. Como é que nos definem? Nós somos velhos, pessoas idosas, sênior, terceira idade, melhor idade, por favor, não. Então, talvez somos envelhecentes, porque envelhecentes não têm idade. Como disse você, Sérgio, antes mesmo da gente nascer na barriga da mamãe, nós já estamos, já somos envelhecentes, porque a gente já está no processo da envelhecência. Mana, bom, acho que você falou tudo. Eu só, sinceramente, gostaria, assim, se eu ficar sabendo que eu inspirei, sinceramente, alguém, eu já estou feliz. E eu acho que Mana também. É, eu acho que a gente só quer isso, só inspirar, sabe? Ser um elozinho nessa corrente em que tanta gente está unida, sabe? Trabalhando nessa causa. Então, eu acho que a minha experiência, da Mana, a de vocês quatro, né? E de tantos mais que estão ao nosso lado, né? Eu acho que
somados a gente ainda vai fazer a diferença, né? E acho que já estamos inspirando. Vocês estão inspirando. Vocês me inspiraram muito hoje. Eu estou muito grata, meninos. Marília, Ieda, Carlos, Sérgio, vocês são queridos, vocês são fofos, acolhedores, delicados. Foi uma experiência muito bacana, muito importante para mim estar com vocês hoje. Eu sinceramente, acreditem, eu estou com muita vontade de dar um abraço presencial, ao vivo, em cada um de vocês. Tomara que a gente se encontre proximamente no lançamento. Muito obrigada. A gente com Gente, certeza vai se encontrar, Regina, e nós também. é, Acho que é assim, você falou que você vai ficar feliz se inspirar alguém, então você já pode ficar feliz, que eu tenho certeza que você inspirou cada um de nós, vocês duas inspiraram cada um de nós com as coisas que vocês falaram. Nós vamos estar aqui em São Paulo, lá no dia 12, e vamos querer muito, muito dar um abraço em vocês. E nós queremos que as pessoas, né, as que nos ouvem, encontrem conosco lá também e nos inspirem. Só uma coisa que a Alina estava falando, agora que ela falou da Sofia, etc., né? Eu eu queria. acho que. Fala bem. Desculpa, eu queria só. Eu achei que você estava me dando a palavra, Ieda. Eu sou Não, muito mas pode falar. entrona, fui muito entrona, Não, não tem perdão. Olha, importância. Ieda. É. Eu só quero mencionar que, assim, como eu mencionei a Sofia, que é o grande amor da minha vida, eu queria mencionar o Daniel Cordone, o Dan Cordone, que é o filho da Rê, que está em Londres, e que ele foi fundamental, porque ele criou, né, mana, todo o design gráfico de como a gente ia apresentar esse nosso livro, porque ele é um designer assim de mão cheia, né? Então, obrigada, Dan, também, viu? Oi, E, mana, Ieda, obrigada, mana, eu te amo. Então, o que eu Ieda, estava falando é que Ieda, acho. só uma de- coisinha. A gente falou do livro, o nome repetiu várias vezes. Eu acho que era legal também dizer a editora também. Só essa informação que a Lina não falou, o nome da editora que produziu. Você já deu os créditos agora, eu acho bem legal falar também. Em- Desculpa, Ieda. Imagina, então, o nosso revisor foi o Rogério Fischer, que é um jornalista de mão cheia também, paranaense, e impressão da Polo Printer. Muito bom. Ieda, O que eu ia falar aquela hora, para você, Lina, e para você, Regina, é que você falou que deu para a Sofia ler, e tenho certeza que o Daniel deve ter lido também. Eu tenho certeza que eles conheceram a Lina, e não a mãe, a Regina, né? E não a mãe e não a tias, né? As mães e as tias. Eles conheceram as pessoas. E isso realmente é uma inspiração para a vida, né? Então, embora a gente fale de gente envelhecente, inspirações, falando da vida, muito voltado para as pessoas da nossa idade e que estão envolvidas com isso, eu acho que não. Acho que, como você mesmo falou, essa é uma construção para as pessoas de qualquer idade, né? Então olha, a gente infelizmente tem que encerrar. Eu quero dizer que foi um prazer imenso estarmos em primeira mão, podendo falar dessa publicação, que eu tenho certeza absoluta que vai inspirar muita gente. E antes da gente fechar, eu queria que você, Lina, que você, Regina, dessem um tchau, né, para as pessoas que nos escutam e esperamos vocês aqui em São Paulo, dia 12, na Livraria da Vila, no JK, e em Londrina, na Livraria da Vila, no Shopping Aurora. Lina, Regina. olha, é, eu, como sou uma chorona, sou muito emotiva. Ieda, minha amiga do coração, você acabou de me emocionar muito. De verdade, é verdade. Tinha me escapado isso, que através do livro, dessa leitura, tanto Sofia quanto Daniel, Concretizaram o amor que eles têm por vocês, com certeza. Não lindo, é? lindo, muito, muito, muito obrigada. Que essa inspiração que hoje me toma por completo,
seja transbordante e chegue ao maior número de pessoas possível. Com certeza. Muito obrigada a todos vocês aqui. Nós que agradecemos. Para a gente é um privilégio, uma honra e um prazer. Regina, Olha, para você que está nos assistindo, que você realmente se reolhe, oxigene o olhar sobre si mesma, especialmente se você for mulher, porque é sobre mulheres que nós mais entendemos e vivenciamos. Muito obrigada por estarem conosco nesse momento, vocês quatro, e a gente se vê no lançamento. Eu estou sem palavras. Muito obrigada. pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria agradecer de coração ao que a gente escutou e discutiu aqui hoje. Regina, Lina, muito obrigado. Querido. A minha palavra é a mesma. Muito obrigada. Regina, prazer. Ó, um beijo no seu coração. A Lina a gente já conhecia, parceira, e vamos em frente. Vamos, como diz a música, tocando em frente, não é? E fazendo disso tudo, não é? A nossa existência. Muito obrigada por compartilhar esses momentos conosco. Canal, nossos que nos acompanham, olha que privilégio que nós tivemos hoje. Muito obrigada, amadas. Tchau, vocês cinco são muito fofes. Tchau, seus Pessoal, fofinhos. obrigado. Você estar aqui emocionante. Sucesso com o livro de vocês. Tenho certeza que vai ser a importância aí do envelhecimento, né? Lembrando que a gente é velho a vida inteira, né? A Sofia tem 25 anos, para a gente ela é bem jovem, né? Mas para uma pessoa de 12 anos, a Sofia é velha. Então, assim, a gente precisa aprender que a gente é velho a vida inteira, né? E romper esse padrão de velhice como uma coisa feia, ruim, né? Negativa. A gente precisa aprender a conviver com a velhice desde que a gente nasce até o fim. Adorei, Parabéns para vocês. adorei, Carlos. Tchau, E queridos. que nós possamos continuar inspirando as pessoas, que é o que vocês trouxeram para a gente hoje, e que todo mundo que nos ouve nos encontrem lá para brindarmos juntos com as duas o lançamento dessa grande, grande publicação que vai falar com o nosso coração. Gente, muito, muito obrigada. A gente vai deixar na descrição as datas e os locais para vocês não esquecerem. Encontramos Ah, vocês todos lá, tá? legal. Um beijo de boa noite. Meninas, Lina, Regina, beijo no coração. Beijo.